Olá, seja bem-vindo ao culto da Igreja da Família e é uma alegria tê-los conosco aqui nesse culto tão especial. E eu gostaria que você pudesse estar participando, que você pudesse pegar a sua Bíblia, que você pudesse estar com disposição no seu coração para que nesse momento você possa se juntar conosco aqui no estúdio e com toda a Igreja da Família e a gente possa estar buscando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor e adorando o nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de te convidar para que nesse momento você pudesse fazer uma oração. Aí mesmo onde você está, eu gostaria que você pudesse orar conosco, para que a gente pudesse colocar diante de Deus tudo o que nós vamos fazer nesse momento aqui, para que o Senhor possa estar trazendo a presença dEle, trazendo o Espírito Santo dEle nos nossos orações. Nós vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor possa estar entrando na tua casa nesse momento e possa estar trazendo a paz, a alegria e a esperança que você tanto precisa para passar nesse tempo de pandemia. Vamos fazer essa oração? Pai, nós agradecemos por estarmos aqui nessa reunião, porque nós estamos te buscando e nós temos a convicção que o Senhor estará ouvindo a nossa oração, recebendo o nosso louvor e que o teu Espírito vai estar se movendo no nosso meio e em cada casa, em cada lar, em cada vida e em cada família. Eu quero profetizar, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu quero profetizar que esse momento vai ser um momento de muita esperança, que os corações vão estar sendo cheios da esperança do Espírito Santo. Eu declaro isso acontecendo na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Logo no início da nossa reunião, eu gostaria de te convidar para poder compartilhar o nosso link. Você vai compartilhar o seu link, o link do nosso culto agora, e você vai transmitir através do seu Facebook. E você também pode compartilhar o seu link e enviar para todos os seus contatos do WhatsApp, tá bom? Então, compartilha aí, curte, compartilha e vamos espalhar a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos ouvir agora algumas canções louvando a Deus, adorando ao nosso Deus com o Ministério do Louvor, e daqui a pouquinho eu volto com a mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite. Vamos declarar que Ele é santo, amém? Cante conosco. A sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. O seu amor inunda os corações.
renovar as suas forças, quer renovar a sua esperança, você que está aí na sua casa. Que nenhuma tribulação é maior que o nosso Deus, nenhum vírus é maior que o nosso Deus, amém? E o que Ele tem preparado para nós nesse tempo, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais chegou ao coração do homem. Vamos cantar isso nessa noite, vamos declarar, amém? As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória. Nada se compara com a sua glória. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele tem preparado para mim e para você é poderoso, é sublime e eterno. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. E poderoso, poderoso, sobrenatural. Declare na sua casa com força. É sublime, é eterno. Diga, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem
Coisa boa, que coisa boa, graças a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para você. Então, eu não sei o que tem passado aqui na sua mente, o que você tem sentido no seu coração durante esses dias de tanta turbulência. Eu não sei o que tem passado aí no seu coração. Mas pare um pouquinho para poder pensar o que nós acabamos de cantar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. São essas as coisas que Deus tem reservado para a sua vida. Então para um pouquinho, para você poder questionar se aquilo que você tem pensado, se aquilo que tem estado na tua mente e no teu coração, realmente procede de Deus. Se esses pensamentos de derrota, de fracasso, esses pensamentos negativos, se realmente esses pensamentos de cobrança, de condenação, se esses pensamentos vêm do coração de Deus, se esses pensamentos vêm da mente de Deus. A Bíblia diz: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e não de trazer mal para você. Então pense, questione, critique esses pensamentos. Não os tenha como de Deus, não faça isso. Porque o Senhor tem pensamentos maravilhosos a seu respeito. Então pense, tira um tempinho e faça essa pergunta: será que esses pensamentos, eles devem permanecer mesmo na minha mente e no meu coração? Ou eu estou dando, espaço na minha mente para pensamentos de derrota, para palavras de condenação de pessoas e do diabo? Não aceite nenhum pensamento desse na sua vida. Rejeite, traga os pensamentos de Deus no seu coração. Nós estamos aqui na Igreja da Família, estamos felizes, porque na noite de hoje nós estamos adorando a Deus, nós estamos buscando ao nosso Pai querido. E eu estou muito feliz porque você está aí conosco, acompanhando através do Facebook. E eu gostaria que você pudesse também ampliar essa plataforma de comunicação e você pudesse compartilhar no seu Facebook. Compartilha para os seus amigos. Primeiro você compartilha no seu Facebook e todos os seus contatos vão estar acompanhando. E você também copia o link e entre lá no seu WhatsApp e aí você compartilha com todas as suas listas de amigos, de familiares, para que a gente possa estar transmitindo, expandindo mais essa palavra de vida, essa palavra de esperança. O Ministério de Ação Social da nossa igreja tem feito um trabalho maravilhoso de cestas básicas e eu gostaria que você pudesse também participar desse ministério, dessa ação social, e eles têm assistido mais de 15 famílias e tem sido muito gratificante mesmo isso que está acontecendo aqui na Igreja da Família. E nós gostaríamos de poder convidar você que está acompanhando nossa live para poder participar também. Então você pode entrar em contato através do bate-papo aí, você pode conversar: Luana, eu quero fazer a minha doação. Você pode entrar em contato com a Igreja da Família e passar aqui no templo e deixar a sua contribuição com alimentos não perecíveis, ou então você pode transferir para a conta da igreja e aí você identifica. Nós estamos deixando aí o número do celular e você aí identifica através do WhatsApp e todos esses recursos vão ser destinados ao Ministério de Ação Social para estar podendo prestar assistências a várias famílias nessa época de pandemia. Queridos, eu quero deixar um convite para você
quarta-feira é o nosso culto de meio de semana. E quarta-feira, às 19h30, nós vamos ter também a nossa reunião aqui pelo Facebook. E você vai poder participar juntamente com a Igreja da Família e também com a sua família aí, onde você estiver, na sua casa ou qualquer outro lugar. Quarta-feira, às 19h30. E nesse momento, nós vamos ter o recolhimento das ofertas e o recolhimento do dízimo na casa do Senhor. Eu peço a Luana que ela possa estar colocando a conta da nossa igreja aí no bate-papo. E você pode aproveitar esse momento agora e fazer a sua transmissão, a sua transferência na conta da Igreja da Família, fazendo não apenas a contribuição da sua oferta, ou também do seu dízimo. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus, tá bom? Luana deve ter colocado aí a conta. Então nós vamos fazer esse momento de oração. Nós vamos estar colocando diante de Deus esse momento tão especial de oração aqui na casa do Senhor de entrega dos dízimos. Vamos orar? Pai, eu quero consagrar o dízimo diante do Senhor, diante da Tua presença, e eu quero abençoar, Pai, a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Que os Teus filhos sintam o amor do Senhor, o cuidado do Senhor e a prosperidade do Senhor em suas vidas. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos na segunda mensagem da série Esperança que você precisa. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de que estamos, em nossas casas, de quarentena, existe uma esperança que você precisa. E a Igreja da Família está trazendo uma série de mensagens aos domingos para trazer essa esperança ao seu coração e à sua família. Então, no domingo passado, nós vimos a mensagem Esperança que você precisa para resistir. E hoje nós vamos ver a mensagem Esperança que você precisa para investir em meio à crise. Você precisa ter esperança para poder investir em meio à crise, para poder fazer algo em meio à crise, para que quando essa crise passar, que vai passar, você saia dela mais forte, mais capacitado, mais preparado para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja. Tem um ditado que diz, quanto maior a luta, maior a vitória. Então eu creio que a vitória vai ser grandiosa. Agora, você precisa, nesse tempo de pandemia, você ter esperança para poder investir. O texto base que lemos na semana passada é lá em Provérbios 23, versículo 18, que afirma que certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Esse texto de Provérbios é maravilhoso para essa época que estamos vivendo. Porque a palavra de Deus está dizendo para você, certamente haverá um bom futuro para você. E a palavra de Deus está dizendo para você nesse momento, a sua esperança não vai falhar. E eu sou um pregador do Evangelho de Jesus. Eu prego o Evangelho porque Jesus me deu essa ordem. E a palavra Evangelho, porque Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa palavra, literalmente, ela significa boas notícias. E você já deve ter percebido que existe uma guerra de informação. Muitas informações, uma guerra travada de notícias ruins que são lançadas todos os dias através das redes sociais, através das mídias. São palavras negativas que você é bombardeado o tempo todo. Por outro lado,
eu vejo o Evangelho de Jesus, parece que solitário, com uma boa notícia, uma boa palavra. Então, queridos, nós precisamos decidir quais são as palavras que nós vamos estar dando crédito, quais são as palavras que nós vamos estar acreditando e trazendo ao nosso coração. Ou você vai estar recebendo essa enxurrada de palavras negativas, de palavras de pessimismo, ou você vai decidir fechar os seus ouvidos para essas palavras e você vai abrir o seu coração para a palavra do Evangelho, que significa boas notícias. Você nunca vai gerar boas notícias só ouvindo e gerando más notícias. Você nunca vai gerar esperança no seu coração se você estiver ouvindo más notícias e multiplicando essas más notícias através do compartilhamento. Nessa época de pandemia, o que se estende, essa pandemia, ela está se estendendo. Ninguém pode dizer, olha, vamos terminar essa semana. Há um mês atrás, há umas 2 semanas atrás, eu disse, olha, vai terminar. Eu acho que essa semana termina. Mas ninguém pode dizer, ninguém pode falar. É algo que fugiu. E eu quero trazer 3 coisas rapidamente aqui para você, para esse tempo de pandemia. O apóstolo Paulo nos ensinou isso em Romanos capítulo 12, versículo 12. Olha o que é que o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, versículo 12. A primeira coisa ele disse, vocês precisam perseverar na oração. A pergunta que eu te faço é, você tem perseverado na oração? Nesse tempo de pandemia, você tem aumentado o tempo sozinho com Deus? A outra coisa que ele disse, vocês precisam ser pacientes na tribulação. A mensagem de domingo, eu disse, tem lutas que a gente vence lutando, mas existem lutas que nós vencemos perseverando, e essa é uma delas. Mas a outra coisa também que o apóstolo Paulo disse, que essa tem tudo a ver com a nossa mensagem, ele disse, alegrem-se na esperança. Por que o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos alegrar na esperança? Porque ela não vai falhar. Como nós lemos ali em Provérbios 23, versículo 18, ele disse, certamente a sua esperança não vai falhar. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, em qualquer tempo da sua vida, tem que surgir uma alegria no seu coração, que vem da esperança. Tem que surgir essa alegria que vem da esperança. Então é essa alegria que nós queremos tirar, sabe, do teu coração. Tirar de dentro de você. Porque senão você vai se angustiar com a quantidade de notícias ruins. Então nós precisamos dessa alegria. Porque essa alegria, ela não vai falhar. Que alegria é essa? É a alegria da esperança. A esperança que depois de passar, vai vir algo melhor. A fé, ela tem uma ação. A fé, ela acredita que Deus vai fazer agora. E quantos milagres nós vivemos? Quantas vezes Deus já respondeu a você mesmo, curando você, te dando uma bênção financeira. Mas agora o momento é o momento da esperança. É a esperança que ainda que demore, ainda que passe mais um tempo, nós temos a esperança no nosso coração de que Deus vai chegar no momento certo, de que Deus vai agir, de que Deus vai cumprir a palavra dele, a promessa dele nos nossos corações. Então você precisa se alegrar na esperança, porque se você não se alegrar na esperança, o que vai
surgir no seu coração é a tristeza. E muitos estão mergulhados na tristeza. Muitos estão mergulhados no desespero. Muitos estão com medo. E quando o medo entra na nossa vida, o fluxo de criatividade é interrompido. O fluxo de produtividade é interrompido. A coragem foge. Você não tem coragem de fazer, de empreender, de investir, porque o medo domina a sua vida. E você precisa de esperança para viver os melhores dias da sua vida. Você precisa de esperança para viver o melhor de Deus. Na história de Israel, houve um jovem pastor chamado Davi, pastor de ovelha. Davi viveu um período de quarentena na nação de Israel. Eu não sei se você conhece essa história, mas houve uma quarentena na nação de Israel. E havia ali uma iminente guerra, não viral, mas uma guerra bélica entre Israel e os filisteus. E durante 40 dias, a nação ficou paralisada. Porque se o rei está paralisado, se todo o exército dessa nação está paralisado, imagine o que dirá da sociedade. Imagine o que se conversava nas redes sociais, no bate-papo, no Instagram, no WhatsApp. O rei está morrendo de medo. Todos os soldados, os generais, todos estão morrendo de medo. Por quê? Porque um gigante filisteu, chamado Golias, de quase 3 metros de altura, todos os dias, logo pela manhã e no finalzinho da tarde, ele vinha afrontar o exército de Israel. E ele vinha com palavras de terror, de medo, palavras negativas, palavras de destruição. Será que tem algo muito similar ao que nós estamos vivendo? Se você pega o seu celular de manhã cedo, você vê palavras negativas a respeito da quarentena, a respeito da economia, a respeito do coronavírus. Se você vai ver à tarde ali, você vê palavras negativas de afronta. Então nós somos afrontados todos os dias. Nós estamos vivendo uma quarentena e Israel estava vivendo uma quarentena, porque o texto diz lá de 2 Samuel, capítulo 17, o texto diz que o gigante Golias estava há 40 dias afrontando Israel de dia e no final da tarde. E eu vou ler aqui o versículo 11 do capítulo 17 de 2 Samuel. Quando o gigante afrontava eles, e eu sei que você tem sido afrontado com palavras negativas, com palavras de destruição, eu sei. Porque é isso que quando você assiste a televisão, você ouve. Eu não sei porque você assiste televisão ainda. Eu não sei ainda porque você assiste jornal. Eu não sei porque ainda você vê notícias compartilhadas no WhatsApp e ainda compartilha no WhatsApp da sua família. Eu não sei, eu não entendo. E aí o gigante estava afrontando, assim como você está sendo afrontado, assim como você está sendo assim pisado com tantas informações negativas. Olha o versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que é o rei de Israel, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Queridos, o rei de Israel ficou amedrontado. E todos os israelitas ficaram amedrontados. Será que tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vivendo? Será que tem alguma coisa a ver? Quarentena. 40 dias o gigante afrontando. Nós já estamos chegando a 40 dias. Nós estamos avançando.
quando Davi, que não fazia parte do exército de Israel, ele ouviu essas afrontas do gigante chamado Golias. E quando Davi ouviu, ele viu o medo dos soldados. Ele viu que o rei não estava nem ali no campo de batalha, porque estava com medo. Então, quando Davi ouve as afrontas do inimigo, e quando ele vê o medo tomando conta das pessoas, e ele vê os soldados conversando, os soldados estavam conversando entre si. Olha, o rei prometeu 3 coisas para quem vencesse esse gigante Golias. E o gigante lá afrontando. E eles estavam conversando ali, e Davi ouvindo o gigante, e Davi ouvindo os soldados conversando. De repente Davi chegou assim para os soldados e disseram: vem cá. E eu vou ler aqui o texto que Davi chegou e perguntou. Ele disse o seguinte: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados estavam falando sobre a recompensa depois da quarentena. Eu creio piamente no meu coração que sempre depois de grandes dificuldades vem um período de crescimento, de conquistas maravilhosos para a nossa vida. Eu já passei por muitas lutas, por muitas dificuldades. E eu entendo que toda vez que surgem lutas na minha vida, eu saio mais forte, eu saio mais capaz e eu conquisto mais coisas. E os soldados estão conversando ali entre si. Olha, o rei disse que quem matar esse gigante vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ganhar aquilo. Então Davi, ele escuta isso e ele pergunta: vem cá, o que vai ganhar, o que é que vai receber esse homem que matar esse gigante filisteu? Então ali naquela quarentena, diante daquele gigante que tocava terror todos os dias, todos os soldados estavam com o desejo de conquistar, porque o prêmio era muito grande. Davi perguntou: o que é que quem matar esse gigante vai ganhar? Ele disse: olha, a primeira coisa, vai ganhar em casamento a filha do rei. Davi disse: estou dentro. A segunda coisa, vai ter isenção de impostos, ele e a família durante toda a vida. Davi disse: estou dentro. Aí eu fiquei pensando, bom, eu já casei com a filha do rei, é uma princesa, já estou casado. Quem dera eu pudesse receber isenção de impostos durante toda a minha vida. Eu coloquei lá no Google, quantos meses nós trabalhamos no ano para pagar impostos? 6 meses, Diego acabou de falar aqui. Então nós passamos 6 meses durante o ano. A metade do ano nós trabalhamos para pagar impostos, gente. O que é isso? Então essa isenção de imposto é grandiosa. Então eu pensei, olha, casar com a filha do rei foi fácil. Mas o governo liberar o meu imposto, né, só na pandemia mesmo, né, Diego? Está suspenso 90 dias impostos. Então, gente, e Davi disse: eu quero saber o que é que vai ganhar. E Davi disse o seguinte: o que vai ganhar a pessoa que matar esse gigante e a pessoa que salvar a honra de Israel. Isso aqui mexeu muito comigo, porque eles estavam vivendo uma quarentena, sendo bombardeados com palavras negativas de um inimigo grandioso. A gente não quer menosprezar essa pandemia, esse vírus, o impacto
emocional, o impacto financeiro, econômico. Não tem como a gente menosprezar isso. Mas Davi está dizendo o seguinte: ei, eu vou enfrentar esse gigante. O que é que eu vou ganhar depois dessa quarentena? E Davi disse: ei, eu vou salvar a honra de Israel. Eu vou salvar a honra do meu povo. Eu quero me dirigir para você que é pai de família, para você que é mãe. Talvez, por causa de tantas notícias, de tantos fracassos que você tem vivido na sua vida, talvez você está assistindo essa mensagem em cima da sua cama. Talvez você já chorou muito. Talvez você está igual o rei de Israel e os habitantes de Israel naquela quarentena, com medo, paralisados. E durante 40 dias estavam aceitando as palavras negativas e eles não faziam nada. Porque quando estamos paralisados, nós não fazemos nada. E Davi está dizendo: ei, existe a honra do meu povo. Você tem que se levantar como mãe. Você tem que se levantar como pai. Você que é filho, se levanta na sua casa. Se levanta na sua casa. Não deixe o diabo destruir a sua família. Lute pela honra da sua família, pela honra da sua casa, pela honra do seu casamento, pela honra dos seus filhos. A sua família é tudo que você tem. E entregar os pontos assim não vale a pena. Jogar a toalha, ficar paralisado, com medo, sem fazer nada, sem se movimentar, não vale a pena. Honre a sua casa, honre a sua família, honre a sua história, honre o seu Deus. O diabo que quer destruir a sua casa e a sua família não está afrontando você não, está afrontando o seu Deus. Está afrontando as promessas que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E Davi diz isso aqui. Quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você está sendo atacado, mas quem está sendo desafiado é o seu Deus. Ele diz: sou eu que luto as suas guerras, eu luto as suas batalhas. E Deus está nesse momento dizendo para você: ei, existe uma honra. Não deixe a sua família se acabar. Existe a sua história, existe o seu nome, existe a sua família, existe a sua casa, existe o futuro dos seus filhos, existe o futuro da sua esposa, do seu casamento. Não deixe essa honra ir para debaixo do tapete, pelo ralo. Não, lute. Lute pelo que vale a pena. Lute pelo que vale a pena. Todos estavam com medo. Davi disse: não, vou lutar pela minha nação, eu vou lutar pelo meu povo, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu pai, eu vou sair dessa cama. Saia dessa cama pela sua família, saia dessa cama pelos seus filhos, saia dessa cama pelos seus pais, saia dessa cama por causa da sua história, saia dessa cama por causa dos planos que Deus tem para a sua vida. Não foi Deus que se levantou contra você, foi o diabo que se levantou contra você. Deus está por você contra o inimigo. E aí eles disseram para Davi. E aí Davi foi e venceu o gigante. Ele enfrentou o gigante. E é interessante. Ele foi, enfrentou o gigante e a quarentena acabou.
Quando a quarentena acabou, Davi foi receber o prêmio. Então o rei foi dando a premiação para Davi. Casou com a filha do rei. Eu já disse que casei com a filha do rei também, né? Ela é princesa. Aí Davi, ele se tornou comandante do exército de Israel. Anotou aí, comandante do exército de Israel? Coloque no Google aí o que significa Haroldo. Coloque no Google aí o que significa Haroldo. Comandante do exército. Então, casei com a filha do rei, sou comandante do exército e o governo deu isenção de impostos por 90 dias. A pandemia está acabando. O pessoal vibrou aqui, ó. Confira aí, comandante do exército. E Davi recebeu essa premiação. Agora, assim como Davi, você precisa enfrentar essa pandemia. Nesse momento de quarentena, você não tem que perguntar o que eu vou perder. Nesse momento de quarentena, você tem que perguntar o que é que eu vou ganhar. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, você deve perguntar nesse momento de quarentena, o que eu vou ganhar? Agora eu nem preciso falar o que aconteceu com os outros soldados. Mas a gente viu o que aconteceu com Davi. Então aquele que era um pastor de ovelha, casou com a filha do rei, se tornou comandante do exército e teve isenção de imposto durante toda a sua vida. Davi chega na quarentena, em meio à crise. Davi chegou cheio de esperança. E é justamente essa esperança que Deus quer trazer no seu coração. A pergunta que você deve fazer não é o que eu vou perder. A pergunta que você deve fazer é o que eu vou ganhar. O que eu vou avançar, o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus está mostrando. Essa é a pergunta. É essa pergunta que vai gerar esperança no seu coração. E o apóstolo Paulo diz que a esperança, ela tira toda dúvida. A esperança só traz certezas no nosso coração, porque o amor de Deus foi derramado através do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. E quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, todo medo sai. E quando o medo sai, o que sobra é a esperança de dias melhores. Então que você possa, nesse momento, deixar que o amor de Deus entre aí no seu coração. Ele é o Deus que luta por você. Ele é o Deus que luta as suas batalhas. Ele é o Deus que tem promessas. É o Deus que está dizendo para você, se a sua esperança está em mim, a sua esperança não vai falhar. A sua esperança não vai falhar. Então eu tenho um convite para, assim como Davi, no tempo de quarentena, você poder fazer o maior investimento da sua vida. Porque enquanto todo mundo estava com medo, Davi investiu tudo, Davi apostou tudo, Davi foi para o tudo ou nada. Ou você acha que não tremeu as pernas? Você acha que o coração dele, a adrenalina, o coração quase saiu pela boca? Porque o desafio era o maior desafio da vida dele. E eu quero convocar você nesse momento de quarentena, nesse momento de incertezas, que você tenha a maior certeza da sua vida em saber que Deus está por você e que Deus tem um futuro grandioso para a sua vida.
Você tem que ouvir essa mensagem e sair dela com o seu coração pulsando forte, com adrenalina, sabe? Dentro de você, seu coração está querendo sair pela boca, porque você quer conquistar, você quer avançar, você está decidido nessa quarentena não ficar mais com medo e paralisado, mas você quer investir, você quer ir para o tudo ou nada. É a pergunta que eu te faço. Tudo ou nada? É tudo ou nada. Então você precisa de esperança para investir. Em primeiro lugar, você precisa de esperança para investir em novos planos e projetos para a sua vida. Você precisa de esperança para investir em novos planos e projetos para a sua vida. Olha o que é que o nosso Deus, lá em Isaías 43, versículo 19 diz. Isaías 43, versículo 19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. A gente precisa saber que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você tem o DNA de Deus. Você tem características de Deus dentro de você. E esse versículo aqui mostra um pouco de como é o nosso Deus. Não é que Deus fracassou e tem que fazer coisas novas. Na verdade, foi a nação de Israel que tinha fracassado. Mas o DNA de Deus é de fazer novas coisas, de renovar, de restaurar. Então, quando o povo de Israel ali, diante do cativeiro babilônico, diante daquela prisão, diante daquela escravidão, o Senhor usou o profeta Isaías e o Senhor disse: eu quero ser profeta na sua vida nesse momento. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você é a imagem de Deus, você tem o DNA de Deus, e o DNA de Deus é fazer novas coisas. Foi desde o início assim. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Como é que ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia? Alguma coisa aconteceu. E a terra virou sem forma e vazia. E aí ele disse: Deus, haja, e houve. É como se recomeçasse, é como se fizesse de novo. Deus é um Deus de novos começos. Deus criou o homem e ele deu a terra para o homem governar. E o homem pecou e se afastou de Deus e morreu espiritualmente. O homem perdeu o relacionamento com Deus, mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, que morreu em nosso favor, morreu pagando os nossos pecados. E Jesus disse: eu vim trazer a vida abundante. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus nos salvou, e Jesus nos transformou. E o apóstolo Paulo, ele que foi alcançado por Jesus, depois que ele teve uma experiência com Deus, ele disse: se alguém agora está em Cristo, é uma nova criatura. O DNA de Deus é de fazer novas todas as coisas. Sempre foi assim. Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2 fala: Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Deixa eu falar mais um pouquinho só para você entender isso. Por que você acha que Deus fez dois luminares grandes, o Sol e a Lua? É o Sol e a Lua que faz a marcação do tempo de 24 horas. Então essa marcação do tempo de 24 horas, ela traz, sabe, para nós, traz um recomeço. Porque o dia, ele vai passando e ele poderia seguir reto.
Poderia ser ou dia o tempo todo, ou poderia ser noite o tempo todo. Alguns gostam mais de calor, outros gostam mais de frio. Mas ele faz o sol e faz a lua, e ali tem a marcação de 24 horas, porque justamente para recomeçar o dia. E ali você dorme, e ali você descansa, e aí você tem outro dia para poder recomeçar. A sua mente, ela descansa. O seu corpo descansa, porque você recomeça. Por que as semanas? Por que as semanas? Porque Deus trabalhou ali fazendo o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa. E aí a semana tem 7 dias. Porque um dos dias descansa. Para que você possa renovar suas forças e recomeçar mais uma semana. Por que um mês? Por que as estações? Porque a Terra roda em torno do Sol, que é um movimento de translação. E aí tem as estações do ano, que aqui no Brasil chega ali em dezembro, vem o quê? O verão. E aí, chegou dezembro, começa uma nova estação, começa um novo ano, recomeçou. E aí nós fazemos a nossa festa de Réveillon, nós temos as festividades de Natal, o nascimento de Jesus. Parece que tudo se renova dentro da gente, tudo recomeça, tudo de novo. É o dia recomeça, é a semana recomeça, é o mês recomeça, é o ano recomeça. O que é que isso quer dizer? Isso mostra o DNA de Deus. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Eu quero te dizer nesse momento que existe vida depois da pandemia. Existe vida. Após esse isolamento social, você só precisa se reinventar. Você precisa acreditar nesse princípio do DNA de Deus. Você precisa saber que Deus, apesar de não se cansar, Ele recomeça. Ele descansou no 7º dia. Ele não precisa. E não precisava. Mas ele descansou para mostrar que nós podemos descansar. Que tal aproveitarmos essa pandemia para descansarmos? Que tal essa pandemia se tornar, um movimento de fortalecimento, de força, de grandeza, onde você vai buscar novos sonhos, novos planos, e você vai acreditar que você pode recomeçar, assim como Deus tem mostrado ao longo da história que sempre é possível recomeçar. É possível também recomeçar na sua vida. É possível, sim. Deus criou os céus e Deus criou a terra. A Bíblia diz que os céus é a habitação de Deus. Os anjos moram nos céus. Mas a Bíblia diz que assim como na terra, no céu houve o pecado de Lúcifer. E a terça parte dos anjos também caíram. Eles não tiveram realmente salvação. Aqui na terra, os homens, através de Adão e de Eva, pecaram. E a Bíblia diz que houve salvação. E nós estamos aqui vivendo nessa terra. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse a respeito dos céus, que quando você morrer, se você morrer hoje, você vai para os céus. E a respeito da terra que nós vivemos aqui. Olha esse Deus de novos recomeços, veja só. João, o apóstolo João, em Apocalipse 21, no versículo 1 diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi uma cidade santa, a Nova Jerusalém,
Olha Deus criando nova terra, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então vai vir uma cidade, uma nova Jerusalém, que desce dos céus. Essa terra não existirá mais. E ele viu essa nova terra. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, nessa nova terra, nessa nova Jerusalém, a presença de Deus estará com os homens, sabe, para sempre. E ele será o seu Deus. E todos nós seremos o seu povo. Olha o que o versículo 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aprenda com seu pai. Você precisa de esperança para investir em novos recomeços. Deus tem sonhos a seu respeito. Porque a palavra de Deus diz: eu que sei os planos ao seu respeito, diz o Senhor. Deus tem sonhos. Eu quero incentivar você, nesse período de quarentena, a se desafiar e perguntar: o que é que eu vou conquistar depois dessa quarentena? Eu quero desafiar você a fazer planos de recomeço, planos de conquista, planos de vitória, porque Deus é um Deus de recomeço, e Ele planeja, e Ele recomeça. E assim você deve viver na sua vida. Sonhe grande. Busque coisas grandes de Deus. Ore por grandes coisas. E persiga grandes coisas. Eu li uma frase de Rick Warren. E ele diz o seguinte: nem todo sonho que você tiver vai realizar. Mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho que você não desistiu. Sonhe, planeje, faça novos planos. Não pergunte nessa quarentena: o que eu vou perder? Pergunte nessa quarentena: o que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante em fé? Vamos aprender a segunda coisa. O que você precisa de esperança para investir. Em segundo lugar, recomeços após crises pontuais. Queridos, nós precisamos aprender a recomeçar após as crises. A gente precisa se recompor. Eu não gosto de lutas. Eu não gosto de assistir lutas. Até foi mensagem passada que a gente viu isso, né? Joás, nós temos um lutador aqui. Mas eu acho muito bom a dinâmica da luta, porque eles apanham e eles saem arrebentados, certas ocasiões do ringue. Mas os caras não desistem. Eles se recompõem ali na luta, sabe? Se recompõem, eles apanham. Qual era aquele lutador que apanhava? Ah, era Rocky Balboa, nos filmes, né? Ele apanhava. Alguém que apanhava, e ele apanhava tanto que cansava o oponente. Não era isso, Diego? Ele cansava, ele ganhava porque apanhava. E é interessante a capacidade que lutadores têm de se recompor. Ei, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O que mostra a sua identidade não é a sua derrota, não é a sua fraqueza, não são as derrotas que você amargou,
Não são as batalhas que você amargou na sua vida. Você pode ter perdido algumas batalhas. Ei, a guerra não está perdida. Então você precisa de esperança. Você precisa de esperança para investir em recomeços, em momentos de crise. Não tem como a gente não falar do apóstolo Paulo. Alguém que sabia se reinventar. Alguém que sabia se recompor. Ele tinha um desejo de servir a Deus. Ele tinha um objetivo bem claro de levar o evangelho em todas as nações. Mas não foi fácil. Ontem nós fizemos uma live com os jovens, depois do Tecende. E aí a gente conversou justamente da capacidade que essa geração não tem de permanecer diante de uma luta, diante de uma crítica, diante de uma cobrança. Agora, presta atenção. Eu vou ler aqui o que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 24. Agora, veja só se você está nessa qualidade de pessoa que sabe se recompor. Olha o que ele disse. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. E eram chicotadas com ossos, com pedras que arrancava a pele e muitas vezes chegava até o osso da pessoa. 5 vezes. Tem gente que já desistiria na primeira. Eles foram 5 vezes açoitados, 39 chicotadas. E ele continua. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Esse negócio não é de Deus não, de pregar o evangelho. Eu fui, o barco afundou. Gente, o barco afundar uma vez ainda vai. 2 vezes ainda vai. Mas 3 vezes, isso não é de Deus não. E o cara tinha capacidade de continuar. Ele disse, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuadamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, das cidades, perigos no deserto, perigos no mar, e perigo dos falsos irmãos. E Paulo escolheu não parar diante de nenhuma dessas derrotas. Eu imagino ser esposa do apóstolo Paulo. Ele chega em casa todo arrebentado e a esposa diz, Paulo, que foi? 39 chicotadas. E outro dia ele chega de novo, que foi? 39 chicotadas. Ele chega um dia todo molhado, a esposa pergunta, o que foi? O barco naufragou. Ele chega da outra viagem, todo molhado, diz, o que foi, Paulo? O barco naufragou de novo. Eu acho que a mulher deve ter dito igual a mulher de Jó, abandona esse Deus e morre, meu filho. Então ele escolheu, mesmo diante de derrotas, ele escolheu continuar. E quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz, eu sou Paulo, apóstolo, não da vontade dos homens e nem de homem algum. Eu sou apóstolo da vontade de Deus Pai e da vontade de Jesus Cristo. Porque a identidade de Paulo não estava naquilo que ele conquistava. A identidade de Paulo não estava baseada nas derrotas. Não estava baseada naquilo que ele perdia. A identidade de Paulo estava baseada naquilo que ele era, na identidade de filho. Na identidade de filho amado. Ei, a sua identidade não está baseada nas suas conquistas e nem nas suas derrotas. Eu li uma frase de Rick Warren e ele diz, olha que frase eu quero trazer para você. Você não é um fracasso quando você perde. Você se torna um fracasso quando você desiste. Não desista. Não desista.
Vencedores são ex-perdedores que se revoltaram não contra Deus, mas se revoltaram com as circunstâncias. E olharam as promessas da palavra de Deus e disseram: isso que eu estou vivendo não é a vontade de Deus para a minha vida. E eu me revolto com essa situação e eu vou perseguir essa situação. Não desista diante das perdas que você está tendo. Tenha esperança. Tenha esperança. A Bíblia diz: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça firme. Olha o que é que o irmão de Jesus diz, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Você quer ser feliz? Não desista. Persevere na provação. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o homem, o justo, mas o Senhor o levantará de todas. Não baixe a cabeça. Não baixe. Olha para Jesus. Ele te ama tanto. Ele quer te levantar em meio a essa crise. Ele quer te levantar. Então aprenda a vencer fracassos pontuais. Esses fracassos não definem você. O apóstolo Paulo diz: pelo contrário, eu sinto prazer nas tribulações, porque eu sei que as tribulações produzem paciência. A paciência produz perseverança. A perseverança traz na minha vida experiência, traz um caráter aprovado. E esse caráter aprovado não deixa dúvida, porque traz esperança no meu coração. E essa esperança tira todo o medo do meu coração, porque o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo. Eu sei que Deus está derramando o amor dele nesse momento no teu coração, gerando a fé, gerando esperança. Eu sei que você é uma pessoa de fé, mas chegam momentos na nossa vida que a gente tem que ser uma pessoa de esperança. De esperança. Ter esperança que Deus vai agir. Deus não chega nem cedo e nem atrasado. Ele chega na hora certa. Deus vai chegar na hora certa na sua vida. Pode acreditar. Pode esperar. Esse Deus vai chegar na hora certa na sua vida. Eu quero finalizar só lendo um salmo para você. Salmo 71, versículo 14. Mas eu sempre, disse o salmista, terei esperança e te louvarei cada vez mais, Senhor. Diga isso nesse momento. Diga isso a teu Deus nesse momento. Senhor, eu sempre terei esperança em Ti. E eu sempre vou Te louvar cada vez mais. Nós não louvamos a Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Ele nos restaurou, Ele veio morar em nós através do Espírito Santo. E nos tornou filhos, seus filhos. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. A Bíblia diz: se você com a sua boca, se o seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, se você crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Salvador, e se você confessar com a sua boca, você será salvo. E você que já fez isso, e você que entendeu isso, você já é salvo, você já é filho de Deus. O Espírito de Deus já veio fazer morada dentro de você. Mas se você não fez isso, hoje chegou o momento de você poder confessar Jesus. Primeiro você crer no seu coração. Talvez essa mensagem, ela veio assim, Deus falando, e você diz: olha, Deus nunca falou como falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus, eu senti o amor dEle.
Eu senti que Ele quer me levantar, eu senti que Ele quer me tirar dessa depressão, eu senti que Ele quer me tirar dessa prisão, dessa prisão emocional, desse vício maldito, dessa angústia da minha alma. Eu senti, é isso mesmo, é Jesus te chamando. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você. Vamos fazer essa oração nesse momento? Você vai poder dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Muda a história da minha vida, Jesus. Você vai poder dizer: Jesus, comece a falar isso. Senhor, me salva, me transforma. Comece a falar: Jesus, Senhor, eu reconheço realmente que eu sou um pecador, mas eu quero o teu perdão. Eu quero ser salvo. Eu quero ser transformado. Você pode repetir comigo essa oração? Diga assim: querido Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero te pedir que o Senhor possa me limpar, me lavar com o sangue de Jesus, que me limpa de todo o pecado. Entra na minha vida, muda a minha história, que o teu Espírito faça morada dentro de mim. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Amém. Nós vamos cantar agora uma canção, e depois dessa canção eu quero fazer uma oração pela sua vida, uma oração pela sua família, uma oração de vitória, declarando a bênção de Deus na sua vida e as promessas do Senhor, declarando que depois dessa pandemia, que depois dessa quarentena, declarando que as promessas de Deus vão vir na sua vida de uma forma muito especial. Daqui a pouquinho a gente volta com essa oração. Jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é nem ouvidos ouviram,
O que Deus tem preparado para a sua vida realmente é algo especial. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Ali em Jeremias, o Senhor tem uma promessa. E Ele diz, olha, no capítulo 29, Deus traz uma promessa de curar a nação, de curar as famílias. E ali no capítulo 33, o Senhor diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou grandes coisas para a sua vida. Mas Ele diz também no texto, se você me buscar de todo o vosso coração, se você buscar e orar e buscar a minha face, eu vou restaurar, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou trazer a vida, eu vou trazer a transformação. Então, nesse momento, você pense se realmente você tem colocado a sua vida diante de Deus. Esse tempo de quarentena deve servir para nós analisarmos como é que nós estamos cuidando daquilo que é mais importante na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus. Depois você tem a sua família. Depois você tem o seu trabalho. Depois você tem as demais coisas. Então, gente, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Se você não está gostando do que você está vivendo, chegou o momento de você clamar a Deus, de você se revoltar com essa situação e se abraçar com as promessas de Deus e falar a Deus, Deus, eu não aceito viver outra coisa que não seja as tuas promessas. Eu tenho dito há muitos anos isso, e eu tenho ensinado isso aqui na Igreja da Família. Eu sempre tenho dito a Deus, olha, Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A minha família é o que a Bíblia diz que ela é. A minha família pode fazer o que a Bíblia diz que ela pode fazer. Eu não quero outra coisa na minha vida e na minha família que não sejam as promessas de Deus. Eu não aceito, eu tenho dito a Deus, Deus, eu não aceito não viver as tuas promessas. Não aceite, não aceite. Então hoje Deus te chamou para você investir, mesmo diante do caos, mesmo diante da pandemia. E você entender que assim como o seu Deus, você pode se recomeçar, se renovar, se reciclar, fazer novos planos, ter novos começos, recomeços na sua vida. Não importa o que você perdeu, não importa o que você está perdendo. O que importa é que o seu futuro e o meu futuro não tem diferença nenhuma. São páginas em branco que vão ser escritas através das nossas atitudes a partir de agora. Então vamos escrever. Vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida, para o nosso futuro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Essas são as coisas que Deus tem reservado para a sua vida. Vamos orar nesse momento? Se apegue nessas promessas de Deus. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e na sua família. A sua família vai ser uma bênção e vai abençoar outras famílias, outras casas. Toda dor vai ser revertida em experiência. Toda dor vai ser revertida em um grande testemunho. Deus vai te usar muito. Vai usar muito a sua família. Vai usar muito os seus filhos. Porque da sua família serão benditas muitas outras famílias, diz o Senhor. É promessa de Deus. Então ore nesse momento dizendo, eu quero as suas promessas.
E eu quero profetizar as promessas de Deus. Eu quero declarar: se você ouvir, permanecer e perseverar, você vai viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, os teus filhos estão agora convictos, decididos de que vão viver as suas promessas. Por isso eles estão declarando nesse momento, estão declarando que vão vencer, que vão superar o dia mau, que vão superar as derrotas, porque eles perderam batalhas, mas não perderam a guerra. Então eu quero declarar, Senhor, que os teus filhos vão se levantar, que vão dar a volta por cima, que os teus filhos vão viver um novo recomeço, porque a tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas. E eu quero profetizar na tua vida: Deus fará nova todas as coisas na sua vida. Não há nada impossível que Deus não possa mudar na sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus a mudança em todas as áreas da sua vida. Eu declaro o milagre do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final da nossa live. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana muito especial, tá bom? Que você possa buscar a Deus, leia mais a Bíblia, adore mais a Deus durante o seu dia. Você que é da Igreja da Família, não deixe de amanhã, 7 da manhã, entrar na nossa sala de oração, na nossa sala de reunião, e nós estamos tendo um momento de oração maravilhoso todos os dias, de manhã, 7 da manhã, tá bom? Os jovens, os casais, os adolescentes e todos os demais, tá bom? Não deixem de participar dos pequenos grupos dessa semana, que tem sido bênção de Deus. E quarta-feira, a nossa live do nosso culto do meio de semana, quarta-feira, às 19h30, aqui no nosso Facebook. Não deixe de fazer as suas inscrições nas nossas redes sociais. Tem o YouTube, tem o Instagram e tem o Facebook. Procura aí, vai lá, sabe? Faz a sua inscrição, ajuda a gente a estar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, eu quero aqui expressar a minha saudade dessa igreja maravilhosa, da Igreja da Família. Gente, estamos com muita saudade e eu sei que breve, estaremos nos reunindo aqui na igreja, em nome de Jesus, tá bom? Estamos aqui com a equipe do louvor. Deus abençoe o pessoal da filmagem. Um abraço, fique na paz. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.